Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos agora gravando a aula número 10 da matéria Metodologia de Pesquisa Técnica e Científica. Nós vamos falar nessa aula 10 sobre a questão da formatação, que é um trabalho, né? Isso aqui serve para você aprender a fazer tudo. A sua monografia, seu trabalho de escola, é a norma. Porque por que existe essa questão de formatação? Imagina você se cada um quer fazer um trabalho e faz ele de um jeito. O microfone estava baixo porque eu não tinha colocado ele aqui. Agora está altinho de novo. Então imaginem vocês se cada pessoa cisma de fazer o trabalho de um jeito. Fica difícil, né, da gente ter um entendimento disso, de arquivar isso para que esse conhecimento seja utilizado depois. Então, por isso, a formatação geral de um projeto de pesquisa, a característica do papel, a paginação, parágrafos, entrelinhas, notas de rodapé, capitulação, citações e a linguagem. O objetivo disso é que no final dessa apresentação desse conteúdo, você deverá conhecer as regras básicas de formatação de um processo de pesquisa científica. Então vamos ao que nos interessa. Formatação geral. O projeto de pesquisa científica terá de respeitar alguns aspectos de forma, tais como: na primeira página, a margem superior, o nome do projeto. No centro, o nome do autor do projeto. E na margem inferior, as referências. Tipo assim, projeto de pesquisa apresentado à Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial à obtenção de título tal. Na segunda página, nós vamos ter o índice com os capítulos ou os itens e as respectivas páginas. Na terceira página e posteriores, desenvolvimento de acordo com as indicações referidas anteriormente. Vamos falar agora do papel. O papel a ser utilizado deve sempre ser do formato A4, que tem 210 milímetros por 297 milímetros. A margem superior 2,5 centímetros, a inferior 2,5 centímetros, a esquerda 3 centímetros, a direita 2,5. Por que a esquerda é maior? É porque é lá que a gente vai grampear o papel, então um pedacinho fica perdido. Quando você deixa ela maior, na hora que você abrir, vai estar mais ou menos centralizado. A paginação. Todas as folhas textuais e pós-textuais devem ser numeradas com algarismos árabes. Algarismos árabes é esses que a gente conhece aí, 1, 2, 3, 4. Não pode ser em algarismo romano, tá bom? E nem com emoticons de internet. Eu não aguentei, a piada foi boa. Tá bom, não precisa rir não. Desde a introdução até o final do trabalho. Então você tem que numerar com 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu acho que vocês entenderam isso. Nas páginas iniciais das seções, que são os capítulos, não podem aparecer a numeração das páginas, sendo porém contadas normalmente. A recomendação serve também para as páginas que contêm bibliografia, anexo, glossário, etc. Gente, isso é uma pura antipatia, eu não sei por que inventam isso. Página, por que algumas pode ter que ter o número e sem contar, e outra tem que ter o número e contar? Isso é porque o cara que escreveu isso aí deve ser uma pessoa muito chata que inventou essa norma. Mas nós temos que fazer isso. Ele está falando aí que nas primeiras páginas que tem os capítulos, você não vai numerar. Mas a hora que você começar o seu trabalho mesmo, você começa lá da página 3, 4, 5 por número. É um negócio
esquisito, mas é assim que funciona. Deve ter um motivo que eu não consigo entender. Os números das páginas devem ficar no canto superior direito a 2,5 centímetros da borda do papel. Então vamos. Parágrafos. Os parágrafos devem ser iniciados com 3 centímetros a partir da margem esquerda, devem deixar 2 espaços duplos entre um parágrafo e outro. Você aperta a tecla Enter 2 vezes entre um parágrafo e outro. As entrelinhas. Utiliza-se o espaço duplo, equivalente a 2 simples, para entrelinhas. O espaço entre o final do parágrafo e a próxima seção, título e subseção, devem ser de 3 espaços duplos. E as notas de rodapé? As notas de rodapé devem ser impressas em espaços simples, fonte de tamanho 10 e separadas do texto por uma linha de 5 centímetros alinhada à esquerda. A capitulação. Os títulos primários são os que não estão abaixo de nenhum outro. Por exemplo, o título 1, o título 2, título 3. Esses devem estar em negrito e maiúsculo. Exemplo, a questão da reforma agrária, igual está escrito aí. Já as seções secundárias devem ser também em negrito, porém somente as principais palavras são iniciadas em maiúsculo. Por exemplo, reforma agrária na região dos Pampas. O na e o dos, por não serem palavras principais, não podem ser iniciadas em maiúsculos. As seções de nível 3 merece atenção redobrada. Somente a primeira palavra é iniciada em maiúsculo. Exemplo, os municípios prejudicados pela arbitrariedade. Entre o título e o subtítulo deve haver 3 espaços duplos. Gente, nós vamos parar por aqui. E na próxima aula nós vamos continuar com a linhas. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção, meus caros telespectadores, alunos. Fiquem em paz.